galera! E agora, finalmente, para encerrar o último vídeo da reunião, cara, tô gravando aqui com o Yuri, né, um grande amigo Yuri, que é professor, né, e que ele já conversou, já fez uma participação junto do vídeo das meninas, que as meninas contaram a história do professor dela boicotando partes da filosofia, né, é uma aula que na verdade é uma aula de religião disfarçada em aula de filosofia, porque o cara só ensina a parte cristã da filosofia, tira todos os filósofos paganistas e ateístas, né? Porque isso é um absurdo, é uma bitolação. É a mesma coisa que a matemática, você querer ensinar um pedaço da matemática e não querer ensinar outro. Você ensinar a álgebra e esquecer a geometria. Ensinar a história do Brasil e não ensinar a história mundial. Né? Ensinar a geografia do planeta Terra, a parte, né, da física do planeta Terra e não ensinar a parte humana, a geografia humana, a forma humana de se ocupar o planeta. Ou seja, todas as matérias, para serem dadas, elas têm que ser dadas de uma forma completa. E isso retratou uma profunda violação do Estado laico brasileiro, que é uma das coisas que a AIA aqui luta, né? Por isso que nós somos anticristianistas, porque o cristianismo interfere muito no Estado laico, né? E o Yuri, como professor, está querendo abordar esse assunto no vídeo, né, Yuri? O que você tem a dizer a respeito dessas violações? Não apenas do caso das meninas, mas o que você gostaria de falar a respeito dessas violações? Bom, olá pessoal, sou o Yuri. Primeiro é o seguinte, eu confesso que eu tenho sim fortes críticas contra qualquer tipo de crença irracional. Eu acho que crenças irracionais são sempre deletérias, prejudiciais e negativas. Mas eu sou perfeitamente disposto a deixar isso de lado em virtude, a favor de uma prioridade muito mais alta, que é essa questão da interferência no Estado laico. Eu acho que antes de eu ver essa minha crítica em relação a crenças nacionais, a gente primeiro precisa ver essa questão do cada um no seu quadrado. Eu sou totalmente a favor daquela ideia proposta por vários autores dos ministérios não interferentes, né, que seria a religião, a filosofia e a ciência. São três ministérios independentes, não interferentes, eles não devem interferir um no outro em momento algum. E a gente vê que, principalmente o cristianismo, funciona assim. Eles fazem questão de interferir. E a gente pode até extrapolar esses ministérios para outros âmbitos, outros campos do conhecimento. Por exemplo, a gente tem o cristianismo que interfere na ciência hoje em dia o tempo todo, com a questão do criacionismo, que querem ensinar isso como se fosse uma ciência. Não é ciência, é religião, é crença, é fé. A gente viu aí a questão do professor de filosofia das meninas, que ignora todos os filósofos que não são cristãos. Então, na verdade, ele está ensinando uma filosofia cristã, vamos dizer assim. Ele está interferindo a religião dele dentro da profissão dele de filosofia. E isso vai muito mais longe, isso na verdade é muito grave. Porque se a gente começa a ser permissivo em relação a isso, começar a permitir que essas coisas aconteçam sem bater o pé, sem brigar, nós já temos aí, por exemplo, uma grande bancada evangélica dos nossos deputados federais. Isso é gravíssimo, porque eles podem aprovar e vetar projetos de leis visando interesses religiosos, não interesses da população laica. Até emenda constitucional para acabar com a nossa liberdade religiosa. Por que não? O Brasil é um Estado no papel, ele é laico. Ele não pode ter interferência nenhuma de qualquer tipo de religião. Todos têm a sua liberdade religiosa no papel, todos têm direito ao culto religioso, e eles não podem interferir jamais na política, na economia, na sociedade e, consequentemente, óbvio, jamais na educação. Eu acho isso muito grave. É gravíssimo. Inclusive que essa aula de filosofia, na verdade, é uma aula de religião. Tá? As aulas de religião no colégio, elas têm que ser fora do horário escolar, né? Tem que ser extra-escolar, em horários alternativos, e não podem valer nota, não podem impedir que um aluno passe de ano caso não queira frequentar. Já a aula de filosofia não, ela é curricular, ela faz parte do currículo e ela vale nota. Então esse professor de filosofia, ele conseguiu camuflar de aula de filosofia uma aula de religião, onde ele está cobrando nota, onde ele impõe. Inclusive as alunas ateias podem ser reprovadas na matéria dele, caso queira bater de frente com ele, queira contestar a ideia dele, né? E ele cometeu esse abuso defendendo o cristianismo. Se fosse o Yuri aqui, que é um professor ateu,
defendendo o ateísmo, o que aconteceria, né, Yuri? Você até já foi, né, demitido. Como é que foi esse caso, mais ou menos por alto? É claro que eu não tenho como provar que fui demitido por ser ateu. A gente percebe esse tipo de coisa. Eu era sempre um bom funcionário, um bom professor, ainda mais comparado com os outros funcionários da escola ali que eu trabalhava com os colegas, estava sempre um dia com tudo bonitinho, exercia um trabalho muito legal com os alunos, até o dia que os meus colegas, não os alunos, meus colegas professores descobriram que eu sou ateu. Isso chegou nos ouvidos da dona da escola, que era uma evangélica fervorosa, e aí esperaram um mês, uns 2 meses mais ou menos, eu fui demitido. E, enfim, aquelas desculpas que nós sabemos que são horrorosas, eu sabia o que estava acontecendo ali, mas felizmente não pude fazer. A questão do ensino religioso, eu apoio, pode parecer esquisito, desde que seja, e eu sei que isso é utopia no Brasil, jamais vai acontecer, o ensino de estudo religioso de verdade. De todas as religiões. Então seria um estudo de como as religiões surgiram, isso é interessantíssimo, isso é antropologia, onde elas surgiram, porque a história, inclusive pega o cristianismo também, a história do cristianismo. Quero ver um professor ensinar sobre o Concílio de Nicéia. Constantino praticamente montou a Bíblia do jeito que ele quis. A concha de retalhos, que é a história de Jesus Cristo, que na verdade é um aproveitamento de várias outras mitologias, Mitra, sei lá, Osíris, Horus, Osíris, Gilgamesh, se eu não me engano, enfim. Acho que tudo isso deve ser ensinado. E todas as outras mitologias e teologias do mundo são lindas, né? Todas essas mitologias são bonitas. Inclusive a cristã, desde que você ensine como mitologia e não como verdade absoluta, não como algo que não deve ser questionado, não como algo que exista para certeza. Se você ensinar como mitologia, como mitos, como histórias mitológicas, e toda mitologia tem uma função social e antropológica, eu acho que isso é extremamente enriquecedor. Você fornece a um aluno, a um estudante, uma gama de informações e de armas intelectuais para ele ser capaz de formular suas próprias ideias a respeito do mundo que o cerca. E da própria crença que ele vai ter. E da própria crença ou falta de crença que ele vai ter. Até porque também, não podemos esquecer, o Yuri falou do cristianismo, mas não podemos esquecer que tem que ensinar Umbanda, o Candomblé, que são religiões afro, importantíssima religião afro. Ainda aqui no Brasil. Nós temos raízes africanas muito grandes aqui, uma população da raça negra muito que tem essa religião que tem que ser respeitada em sua cultura, em suas raízes culturais e religiosas e crenças. Então tem que se ensinar a Umbanda, tem que se ensinar o Candomblé, tem que se ensinar o islamismo, mesmo que seja só como informativo, apesar de no Brasil não ter uma religião hindu muito forte, né? Uma religião islâmica muito forte, o hinduísmo, todas as tendências religiosas, inclusive como filosofia, o ateísmo e o agnosticismo também tinha que ser citado. Tudo, não apenas o cristianismo, e o cristianismo da forma que o Yuri falou, né? Tudo com mitologia. Aí o aluno vai saber todas as religiões que existem, a história de todas elas e como elas surgiram. Aí ele, sendo o maior de idade e responsável, ele vai escolher qual religião ele quer seguir. Se ele quer ser ateu, se ele quer ser hindu, se ele quer ser da Umbanda ou do Candomblé, se ele quer ser cristão católico, se ele quer ser cristão evangélico, ou se ele quer ser um islâmico, né? Quiser se converter ao islamismo. Ou seja, assim o cara tem como escolher um caminho, sabendo tudo que existe, né? Ele teria como se fosse aqui no restaurante um menu, né? Um menu de religiões. Eu vou escolher qual a religião que eu quero, entendeu? Agora, você chega pra ele, em vez de dar um menu completo, dá só um livrinho preto, a Bíblia, isso aqui, o cara só dá ele uma opção, só dá um livrinho preto pra ele, só a Bíblia, acabou. Ele só tem essa opção, não tem mais nada. E isso tudo tem que ser ensinado de uma forma honesta, ou seja, uma visão histórica e filosófica dessas religiões. E não pregações de cada religião. Não adianta você ir lá um padre budista e pregar o budismo, um padre pregar o catolicismo. Não pregações. Pegar um teólogo, um historiador, que seja um filósofo sério, e passar isso de uma forma, de uma visão histórica e filosófica. Vamos lá, corta aí, rapidinho.